a Deus. Aleluia. Levante suas mãos. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é o primeiro dia do mês de setembro, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o dia em que Ele venceu a morte, o dia em que Ele ressuscitou. Foi num domingo como esse que Ele rompeu os laços da morte. Foi num domingo como esse que Ele garantiu para nós a entrada na família de Deus. O apóstolo Paulo disse que Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele foi o primeiro a nascer de novo. Ele foi o primeiro a voltar dos mortos para a vida. Aleluia! E nós ressuscitamos juntamente com Ele. E com Ele estamos assentados à direita de Deus, nas regiões celestiais, muito acima de todo principado, potestade, domínio e autoridade. Ele rompeu os laços da morte, para que também fosse possível a nós nos levantarmos dos mortos e voltarmos à vida para Deus. Então levante suas mãos. Há sempre um recomeço em Deus. Não importa como você tenha chegado aqui. Talvez você tenha chegado aqui hoje um farrapo, quebrado, se sentindo indigno e achando que não tem mais jeito, que a sua vida é essa mesmo. Mas Deus manda te dizer: sempre há sempre há um recomeço em Cristo Jesus. E Ele te diz essa noite: levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Levanta-te dentre os mortos, se levante por dentro, receba o perdão, a graça. Afinal de contas, suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim. Essa é uma noite de ser banhado mesmo com a graça, com a misericórdia de Deus, ser lavado pela sua palavra, ser lavado pelo lavar regenerador do seu espírito. Se banhe essa noite na graça de Deus. Não merecíamos, não éramos dignos, mas Ele olhou para nós. Ele nos elegeu, Ele nos escolheu. Antes da fundação do mundo, Ele te viu em Cristo Jesus. E você pode simplesmente pela fé receber essa graça. Senhor, eu sei que eu não sou merecedor. Senhor, eu sei que pelos meus próprios méritos eu não seria capaz, eu não seria digno, eu não merecia. Mas por algum mistério que eu não compreendo, você olhou para mim e me amou de tal maneira. Você se fez carne, viveu entre os homens, morreu a morte de cruz. Tudo isso para me comprar com o teu sangue. Quão grande é esse amor! Nada que eu possa fazer, nenhuma das obras que eu possa praticar, nada pode se comparar ao que fizestes por mim. Então nada mais me leva a crer, Senhor, senão que você me ama incondicionalmente. E esse amor me constrange, esse amor nos constrange a nos entregarmos totalmente a Ti. Esse amor nos constrange a ofertarmos a nossa vida a Ti. Aleluia, não pela metade, não em apenas alguns aspectos, mas queremos consagrar totalmente a nossa vida a você. Que tudo em nós seja para a Tua glória, que tudo que façamos seja para a Tua glória, que a nossa vida por completa seja despejada no Teu altar como uma oferta, Senhor. Que não haja espaço em nossos corações para nenhum outro Senhor, senão o Teu Filho Jesus Cristo, o Senhor da glória, o Rei dos reis, o exaltado, o majestoso, o mais belo entre milhares, o Santo de Israel, o lírio dos vales, a rosa de Saron, o Santo de Israel. Oh, nós o adoramos essa noite. Não há outro como Ti, não há outro a quem amamos mais. Você é o mais belo entre milhares, o Senhor das nossas almas, o amado das nossas almas. Oh, nos rendemos a você. Te
entronizamos em nosso coração, exaltamos a Ti, Jesus, como Senhor das nossas vidas. E recebe a nossa adoração essa noite, recebe a nossa devoção. É a você que prestamos culto, é diante de você que colocamos o nosso rosto em terra, em sinal de humilhação, de quebrantamento, de entrega, porque não há outro que nos amou tanto como você. Não há outro em quem podemos confiar senão em você, Senhor. Tu nunca nos deixarás, jamais nos abandonarás. Nada que façamos mudará o teu amor por nós. Nós te amamos. Diga assim: eu te amo, Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Você tem consciência de que não merecia? Aleluia. Nada, irmãos, que possamos fazer nos torna merecedores. Amém. Mas é a graça mesmo, é o favor imerecido, é a misericórdia de Deus. É porque por algum motivo Ele nos amou que nós não sabemos explicar. Não tinha nada em nós que o atraísse, que o agradasse, mas Ele olhou para nós e nos amou de tal maneira, além da nossa compreensão. Um dia nós saberemos plenamente, amém? Abra a sua Bíblia em Marcos. Eu tenho um tema no meu coração. Até agora à tarde eu não sabia o que eu iria ministrar, e eu estava deitado e pensando sobre o que eu poderia pregar. E de repente o Espírito Santo, Ele me deu uma frase, me deu uma passagem. E eu sei que parece uma frase de efeito, mas ela é bíblica. E o tema da ministração essa noite, ou da palavra, tem tudo a ver com o texto. Vamos ler e depois eu digo. Amém. Marcos, no capítulo 5, no versículo, a gente vai ler do versículo 21 ao versículo 24. Amém. Antes de ler, bote o dedo aí para marcar a passagem, levante a sua Bíblia e diga assim: eu vivo pela fé. Diga: eu sou justo em Cristo Jesus, e como justo, eu ando pela fé, eu vivo pela fé. Diga: minha fé é a vitória que vence o mundo. Diga: minha fé me levará a lugares que o meu dinheiro não pode me levar. Diga: minha fé me curará de doenças que o meu dinheiro não podia me curar. Diga: minha fé me levanta. Diga: minha fé me tira do mais escuro calabouço. Diga: minha fé me põe de pé e me faz vencer. Amém. Aleluia. Marcos, capítulo 5, verso 21 em diante, diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. A partir do versículo 35 agora, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles.
não precisa mais incomodar o mestre, não fazendo caso do que eles disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós queremos te pedir a iluminação do teu Espírito. Sabemos que a letra mata, mas o Espírito, ele dá vida. Que o teu Espírito, Senhor, ele ilumine os olhos do nosso coração e nos conceda a revelação da tua palavra. Que essa palavra seja o rema nos nossos corações. Que seja você falando conosco essa noite. Nos instiga e nos inspira por meio da tua palavra, Senhor, a caminharmos com fé, porque sem fé não se pode agradar o Senhor. Então nós queremos aprender a vencer os nossos medos e os nossos temores, andando por fé, Senhor, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, o tema da palavra que Deus pôs em meu coração essa noite é: alimente a sua fé e os medos desaparecerão. Amém, irmãos? Se a sua fé for grande, não haverá medos, não haverá incertezas, não haverá dúvidas, não haverá falta, não haverá ansiedade, não haverá preocupações. Elas podem até chegar, porque elas chegam diariamente. Mas uma vez que a fé vai atender a porta, o medo se vai. Porque o medo, ele não tem força suficiente para encarar a fé. Assim como Satanás, ele não pode ficar diante de Deus e encará-lo de igual para igual, porque Deus é Deus. O medo também não pode ficar diante da fé e encará-la. A enfermidade, irmãos, ela não consegue ficar diante da fé de igual para igual. Ela tem que se curvar diante da fé. Amém? Porque a fé é de Deus. Amém? E esse texto que acabamos de ler, ele sempre me chama muito a atenção, e principalmente depois que me tornei pai. Porque eu julgo que não existe situação pior do que essa. Você pode ter chegado aqui essa noite e dizer consigo mesmo: mas eu estou quebrado, não tenho dinheiro algum, não tenho nem trabalho, não tenho nem fonte de renda. Ou você pode estar aqui essa noite, nós não conhecemos o detalhe da vida de cada um, mas talvez você esteja assistindo ou esteja essa noite aqui e você diga: o pastor nem sabe, mas eu tenho uma doença incurável. Ou talvez você esteja essa noite aqui e você diga: olha, eu me levantei hoje pela fé mesmo, porque a vontade era não acender nem a luz e ficar no quarto escuro o dia todo. Mas eu julgo não ter situação pior do que a que Jairo enfrentou nesse dia. Apesar de estar com Jesus, apesar de ter a promessa de Jesus, de que Jesus iria com ele. Então Jairo estava na presença de Jesus, ele tinha a promessa de Jesus, Jesus disse: eu irei com você. Ele tinha presença, tinha promessa, e isso não o impediu de viver o pior momento da sua vida. O texto que lemos diz que Jesus, voltando de barco para outra margem do mar, uma grande multidão se reuniu. A essa altura do ministério e da vida de Jesus, ele já era famoso. As pessoas já diziam que ele era aquele sobre quem Moisés havia escrito na lei. As pessoas nessa altura aqui do campeonato já diziam que Jesus era aquele sobre quem os profetas haviam profetizado. A sua fama já havia se espalhado por Tiro, Sidom, Síria e todas aquelas nações vizinhas a Israel. Então, onde ele chegava, as pessoas queriam mesmo conhecê-lo, tocá-lo. As pessoas levavam as crianças para ele abençoá-las. Então não foi diferente quando ele chega aqui. Uma grande multidão se reuniu ao seu redor. E enquanto ele estava na beira do mar, dando atenção àquela multidão, como era do seu feitio, chega um homem, e não era um homem qualquer, era o dirigente da sinagoga, era o líder daquela comunidade judaica. Era o homem que aconselhava as pessoas, era o homem que lia as escrituras, era uma referência naquele povoado. Mas o que esse homem faz? Ele chega até Jesus e se prostra. E essa palavra no original significa deitar com o rosto em terra.
Aqui já traz um princípio para nós, irmãos. A Bíblia fala sobre se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Sabe, eu gosto dessa posição de você se ajoelhar, colocar o seu rosto em terra e dizer a Deus: eu não sou nada sem você. Eu me humilho diante de ti. Amém, irmãos? Esse é o melhor lugar que podemos estar. Humilhados debaixo da poderosa mão de Deus. E o momento em que você se humilha diante de Deus, com o coração quebrado, quebrantado, rasgado, o salmista Davi disse que Deus não desprezará um coração quebrantado e contrito. Então Jairo, ele chega até Jesus, ele se prostra aos seus pés e lhe implora insistentemente. Isso significa que ele pediu repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Amém, irmãos? Veja, Deus, ele não trabalha com coincidências, nem se atrasa, nem perde o momento. Jesus poderia ter ido para qualquer outra região da nação de Israel, mas exatamente naquele dia em que a filhinha de Jairo estava morrendo, Jesus atravessa o mar e do outro lado, Jairo o encontra. E Jairo se prostra aos seus pés e clama pela sua filha, e Jesus diz: eu vou com você, eu vou lá impor as mãos sobre ela. No meio do caminho, a Bíblia conta que uma mulher, e você conhece essa história de Cós Salteado, uma mulher que por 12 anos tinha uma hemorragia, atravessa aquela multidão, se espreme entre a multidão, toca nas pontas das vestes de Jesus. Jesus para e diz: quem me tocou? Pedro, imperativamente ele diz: a multidão te comprime, como perguntas quem te tocou? A mulher fica com medo, conta toda a verdade, conta que há 12 anos ela tinha um sangramento, e já gastaram tudo que tinha com os médicos, em vez de melhorar, piorava. E ela conta que dizia consigo mesmo que se tão somente tocasse nas bordas das vestes de Jesus seria curada. E está todo mundo ouvindo aquele testemunho, está Jairo lá ouvindo essa história. Jesus olha para aquela mulher está com medo, tremendo, achando que vai ser apedrejada. Ela era impura, não podia estar ali, mas Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Jairo olha aquilo, irmão, Jairo escuta aquela história, Jairo escuta aquela mulher dizer que por 12 anos esteve enferma, e só em tocar nas vestes dele saiu poder. A palavra ali é dunamis, é um poder explosivo, um poder sobrenatural saiu das suas vestes, estancou a hemorragia no corpo daquela mulher. Ela sentiu estar curada. Jairo, ele está assistindo aquilo ali, de frente, ele está do lado de Jesus, a mulher contando na frente dele, e uma confiança cresce. Uma confiança cresce no coração dele. Afinal de contas, ali estava Jesus. E ele havia obtido uma resposta positiva de Jesus. Uma promessa. Quantos aqui têm promessas de Deus? Quantos aqui já estão com Jesus? Jairo já estava com Jesus, ele tinha uma promessa de Jesus, e ele tinha visto e ouvido com os seus próprios olhos e ouvidos alguém que havia sido curado naquele momento. Mas mesmo assim, isso não o impediu de passar pelo momento mais difícil de sua vida. Porque quando Jesus ainda estava falando com aquela mulher, dizendo para ela: tua fé te curou, te salvou, a Bíblia diz aqui, no versículo 36, não fazendo caso, sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Veja, irmãos, que notícia desgraçada. Essa é a pior notícia que alguém pode ouvir. Não há nada pior do que um pai que ama a sua filha ouvir uma notícia como essa. É mais fácil para um pai morrer
do que ouvir que o seu filho, que a sua filha amada, que ele tanto ama, morreu. E de repente aquela confiança que havia no coração de Jairo, ele ouviu aquela mulher sendo curada, ele viu a mulher sendo curada, o seu rosto deve ter ficado com um sorriso de fé, de alegria, o seu coração deve ter se enchido de confiança, mas no momento em que chega o dia mau, no momento em que chega a má notícia, a tempestade, o vento contrário, o diagnóstico, no momento em que o diabo manda os seus mensageiros, quando as pessoas chegam e dizem a ele, não incomodes mais o mestre, é como se Satanás estivesse dizendo, não adianta você crer mais, não vai acontecer, o que ele te prometeu, não tem como mais acontecer, é impossível, não incomoda mais ele, a tua filha já morreu. Em muitos momentos nas nossas vidas, irmãos, o diabo traz esse relatório, diz, você já é velho demais, você nunca vai ter um carro desse, você nunca vai conseguir deixar esse vício, você nunca vai poder ter uma casa, você nunca vai ser um homem de Deus, você nunca vai conseguir ter uma família bem-sucedida, olha os tantos de fracasso que você já teve, são mensageiros de Satanás. Mas quando Jesus escuta, irmãos, e entenda, Jesus, ele é o nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Deus, mas ele é o nosso modelo. 1 João 2,6 diz, aquele que afirma estar nele, deve andar como ele andou. Aquele que afirma estar nele, deve andar como ele andou. Amém. Então eu olho para Jesus e devo imitá-lo. E ele é um exemplo de alguém que andou por fé. Veja o que a Bíblia diz, irmãos, diante dessa notícia contrária, diante dessa circunstância, dessa adversidade, no dia mau. Veja, irmãos, a fórmula, o segredo, o método que Jesus nos dá. 36, versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram. Tem uma versão mais moderna que diz assim, não prestando atenção no que eles disseram. Ei, a gente tem que desprezar as más notícias. Não faça caso, não preste atenção. Quando o diabo disser assim, você nunca vai ter, não faça caso. Não preste atenção. Quando o diabo disser assim, você vai morrer, não faça caso algum no que ele está dizendo. Não preste atenção no que ele está dizendo. Não fazendo caso algum do que eles disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Tem outra versão que diz, não tenha medo, tenha fé. Amém. É ou não é o momento mais difícil na vida de alguém ouvir que o seu filhinho, que a sua filhinha, que você tanto ama, morreu? Irmãos, eu não gosto nem de imaginar eu recebendo uma notícia dessa. Só de imaginar dá uma dor no peito. Esse é o momento mais difícil na vida de qualquer pessoa. É mais difícil do que você estar morrendo com câncer. Você ouvir uma notícia dessa é pior do que você estar num leito de UTI morrendo com câncer nos ossos. Qualquer pai, se pudesse escolher entre morrer com um câncer para que o seu filho vivesse, ele escolheria morrer. Então essa, sem dúvida, é a pior situação na vida de alguém, principalmente naquele que tem um filho, que tem uma filha. Mas nesse momento difícil, nesse momento aterrorizante, nesse momento perturbador, nesse momento de escuridão, nesse momento de más notícias, de incertezas, de impossibilidades, qual foi a resposta de Deus? Não tenha medo, tão somente creia.
É por isso que precisamos alimentar a nossa fé e aprender a usá-la, a liberá-la. Porque, irmãos, a nossa fé pode todas as coisas. Se você pôr a sua fé em ação, não há problemas que não possam ser vencidos, vícios que não possam ser quebrados, circunstâncias que não possam ser mudadas. No mundo há um ditado que diz que só não há jeito para a morte, mas para quem tem fé, até a morte tem jeito. Para quem tem fé, irmãos, não existe impossibilidades. Para aquele que aprende a andar em fé, nem a morte pode detê-lo, pará-lo. Amém. Então Jesus não faz caso, ele não presta atenção, ele não dá ibope, ele não se paralisa pelo que o diabo está fazendo. Ele olha para Jairo e pense comigo, eu gosto de imaginar as cenas. Imagina a afeição de Jairo, irmãos, ao ouvir essa notícia. Certamente o seu semblante decaiu, certamente a tristeza mudou a sua feição. Na hora, lágrimas devem ter escorrido dos seus olhos de tristeza. Mas Jesus olha para ele, e eu penso que Jesus olhou nos seus olhos. Não tenha medo. Tão somente creia. Aleluia! 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 Você está com medo de quê? De não prosperar? Não tenha medo. Você está com medo de não ter filho? Não tenha medo. Você está com medo de não casar? Não tenha medo. Você está com medo de não ir para o céu? Não tenha medo. O medo, irmãos, ele é a oposição à fé. Quando o medo está operando, significa que a sua fé está inativa. Quando alguém está com medo, necessariamente essa pessoa não pode estar em fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Aleluia. Mas você pode dizer assim, pastor, o medo é maior do que eu. Eu não consigo vencer o medo. Eu não consigo ter fé, ou eu não consigo liberar a minha fé. Mas aí é que está a palavra dessa noite. Alimente a sua fé, e os medos vão desaparecer. Deus não exigiria de nós termos fé, se Ele não nos desse os meios pelos quais a fé vem. E a gente, irmãos, pelo menos os membros dessa igreja já possuem fé. Mas falhamos em liberar a nossa fé. O mais pequeno e o menos entendido da Bíblia que está aqui essa noite tem fé. E por mais pequena que a sua fé seja, ela tem o poder suficiente para remover montanhas de lugar. Ainda que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, tão pequena como a cabeça de um alfinete, se você pô-la em ação, se você a liberá-la, se você aprender a usar a sua fé, você pode dizer a esse problema: ergue-te e lança-te no mar. Amém? Então, a fé em Deus nos fará, irmãos, mudar as circunstâncias, transformar o pranto em riso. Continue lendo comigo, versículo 37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Pranto, tristeza. Quem não crê no sobrenatural, quem não crê nas coisas milagrosas, quem não anda por fé, vai se entregar mesmo ao pranto, vai se entregar mesmo à tristeza, porque é algo natural. A perda de um ente querido traz tristeza, traz, amém, amargura. Mas quando se está em fé, irmãos, parece loucura.
Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta. A fé não fala o que está vendo, ela fala o que está crendo. A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Primeiro vão rir de você, vão zombar de você, mas depois vão dizer: eu sempre soube que você chegaria lá. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Aleluia, 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 aleluia. A fé, ela não funciona apenas para a salvação. E eu digo apenas, não menosprezando, que a salvação é maior de todas as bênçãos, e nada se compara até os pecados perdoados e o nome escrito no livro da vida. Mas a fé, irmãos, é um poder extraordinário. A fé é algo tão extraordinário que você pode pô-la em ação para ser salvo em Cristo Jesus, para ser curado de uma enfermidade, para vencer um obstáculo, para vencer uma falta, amém, para prosperar. Uma vez que aprendemos a andar pela fé e perseveramos na confissão da fé, amém, ela trará para nós o cumprimento das promessas de Deus sobre as nossas vidas. A questão primária é: como está o alimento da minha fé? Com que eu estou alimentando o meu espírito? Alguém já disse que os ouvidos e os olhos são as janelas e a porta da alma. A alma compreende a nossa mente. E aquilo que repousa por muito tempo em nossa mente desce para o nosso coração. Aquilo que você pensa por muito tempo e medita por muito tempo, vai cair para o teu espírito. Então, se eu estou, irmãos, a todo momento falando sobre depressão, sobre medo, sobre ansiedade, e ouvindo coisas sobre isso, é sobre isso que eu estou meditando. E é isso que vai cair no meu espírito como verdade. E é isso que vai alimentar o meu espírito. Agora, se eu estou meditando, ouvindo, pensando, falando sobre coragem, vitória, força, graça, unção que despedaça jugo, o poder de Deus sobre a minha vida, e medito nisso, isso vai cair no meu coração. E Jesus disse que o homem bom guarda bons tesouros no bom depósito do coração. E ele também diz, nesse mesmo contexto, que a boca fala do que está cheio o coração. Eu sei que o dia mau é real. Eu sei que os problemas estão aí. Eu sei, irmãos, que não é fácil você pensar em riqueza, em prosperidade, quando você não tem nem o básico. Eu sei que não é fácil você falar em cura e crer em cura, quando o médico te disse que não tem cura, e quando o teu corpo está dizendo que está duro. Mas Jairo tinha uma evidência física de que sua filha havia morrido. Se ele tivesse ficado com o que os olhos viram, ele tinha perdido a sua filha.
Mas ele decidiu tão somente crer. Você pode continuar com a vida que você tem, dizendo, eu nunca vou ser capaz de deixar esse cigarro. Eu nunca vou ser capaz de deixar essa pornografia. Eu nunca vou ser capaz de vencer essa depressão. Isso me acompanha desde que eu sou criança. Meus avós tiveram um casamento fracassado, os meus pais se separaram, eu estou indo no mesmo caminho, não tem jeito, isso é uma sina da minha família. Minha avó era diabética, minha mãe é diabética, eu estou me tornando diabética. Você tem o que você diz. Agora, se você tão somente crer, Jesus estava no Monte da Transfiguração, com Pedro, Tiago e João. Eles tiveram um momento lá glorioso. Uma nuvem os encobriu. A Bíblia diz que Moisés e Elias apareceu para eles. Pedro diz, Senhor, queres que eu faça aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés? Ele estava perdido no Espírito. E quando eles descem, Deus fala no meio das nuvens, dizendo, este é o meu filho, tal. Quando eles descem, tem um alvoroço entre os 9 discípulos que ficaram. E quando Jesus chega lá e pergunta o que está acontecendo, porque havia uma discussão entre os discípulos e os mestres da lei, aí um homem se aproxima e diz assim, eu trouxe o meu filho para os teus discípulos, mas eles não foram capazes de curá-lo. O rapaz tinha epilepsia, e às vezes ele caía sobre a água, sobre o fogo, escapava de morrer. E aquele pai diz a Jesus, eu trouxe para os teus discípulos, mas eles não foram capazes de curá-lo. Se tu podes, cura-o. Aí Jesus responde assim, se eu posso, tudo é possível. Aquele que crê. Tudo é o quê? Tudo. Inclui o seu problema, inclui a enfermidade que chegou até você, inclui a impossibilidade que está na sua vida. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Ou Jesus, irmãos, era o Filho de Deus, ou ele era um mentiroso. Mas sabemos que ele era o Filho de Deus. O Cristo, o ungido, que não mente, que as suas palavras não caem, que não volta atrás. Se você crê, tudo é possível a você. Amém. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Amém, irmãos. E o que é a fé? É a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Amém. Você já sabe como vem a fé? Ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. Eu estou lendo um livro, e esse livro, eu estou lendo 2 livros. Um eu leio no trabalho e outro eu estou lendo no meu devocional. E esse livro, ele conta, o nome do livro é O Século do Espírito Santo. São todos os avivamentos que aconteceram de 1901 até o ano 2000. É uma enciclopédia. E esse livro também conta a história do avivamento da fé, né? Com Kenneth Hagin, E.W. Kenyon, todos aqueles homens dos quais nós somos resultado também. E eu fico maravilhado, tem lá a história de um homem chamado Kenneth Copeland. Ele hoje é um dos ministros poderosos de Deus lá nos Estados Unidos. E a história dele, resumindo, é assim, ele e a esposa Glória se converteram numa pequena igreja batista do sul, nos Estados Unidos. E pouco tempo depois eles foram para uma igreja pentecostal e foram batizados no Espírito Santo. Mas eles passaram 5 anos sem conseguir avançar muito na fé. Ainda com vícios, com problemas, com circunstâncias, com falta. Até que ele começou um homem chamado Oral Roberts. Foi o primeiro teleevangelista
primeiro homem que levou a mensagem pentecostal para a televisão. E esse Kenneth Copeland, ele decidiu que iria se mudar com a sua esposa para Tulsa, em Oklahoma, para estudar na Universidade de Oral Roberts. Ele fundou uma universidade. E o Kenneth Copeland queria estudar na universidade para se preparar para o chamado de Deus. E, chegando lá, ele teve favor de Deus e conseguiu se tornar o piloto, o copiloto de Oral Roberts. E um dia lá, trabalhando com ele e admirando aquele homem de Deus, o Kenneth Copeland perguntou a ele, conversando, como ele conseguiu chegar, como ele conseguiu se tornar aquele grande homem, fazer tantas realizações, como ele havia conseguido crescer tanto em Deus. E foi aí que Oral Roberts o apresentou a umas fitas cassetes de Kenneth Hagin ensinando sobre fé. E deu a ele uma caixa de fitas de Kenneth Hagin ensinando sobre fé, sobre a palavra. E o Kenneth Copeland disse que pegou aquela caixa de fitas, se trancou na garagem da sua casa e durante um mês ouviu aquelas fitas sem parar. E ele disse que quando saiu daquela garagem, ele era um novo homem. Sabe, irmãos, nós temos esse mesmo conteúdo na forma de livros. Amém? Temos tudo o que precisamos. Temos a palavra, temos o Espírito. Só depende de você alimentar a sua fé. Só depende de você fazer a sua fé forte. Amém? Não terciarize. Não passe para as pessoas uma responsabilidade que é sua. Pare de pedir o tempo todo para as pessoas orarem por você. A sua oração é tão poderosa quanto a de qualquer pastor. A questão é, você está alimentando a sua fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé, ela é poderosa, irmãos. Ela faz o sol parar. Ela faz a chuva cessar. Amém. Elias disse, não choverá nem cairá orvalho sobre a terra, até que eu diga. Por 3 anos nem orvalho caiu à noite, porque um homem de fé, sujeito às mesmas paixões como eu e você, ele orou e não choveu. E a Bíblia continua dizendo, a oração de um justo é poderosa em seus efeitos. E esse texto está falando sobre a oração da fé. Amém. Então tudo é possível àquele que crê. Tudo. Sabe, nós muitas vezes somos limitados pelo nosso modo de pensar. A falta é um limitador, irmãos, que impede o avanço até da obra do Senhor, se os seus filhos se submeterem a esse sofisma. E eu dei recentemente agora a matéria História da Igreja no Rema. E é interessante, porque quando a gente segue o cronograma da história da igreja cristã, a gente atravessa os 1000 anos de Idade Média, chamada a Idade das Trevas, em que a igreja mergulhou numa escuridão de heresias e de falsas doutrinas. Até que a partir do século XIII começam a surgir os primeiros contestadores, as primeiras pessoas que se levantaram contra a igreja romana e queriam voltar para as Escrituras, mas foram sufocados. Mas a partir do ano de 1517 começa a Reforma Protestante e toma a Europa. A Alemanha se torna protestante, na Suíça, Calvino e Zwingli ganham a Suíça, a Inglaterra passa por uma reforma, a França também. Então a Igreja Romana ela organiza algo chamado a Contra-Reforma. Fizeram um concílio chamado Concílio de Trento,
E lá eles traçaram algumas coisas para se opor à onda protestante que varria a Europa. E eles haviam perdido vários reinos europeus, mas nesse mesmo tempo da história estavam se colonizando as Américas, o Novo Mundo. Então o que eles fizeram? Eles criaram a Companhia de Jesus, os jesuítas. E qual foi a estratégia muito bem sucedida deles? Eles haviam perdido o território da Europa, então eles iriam agora conquistar os novos territórios. E os jesuítas, eles vinham nas caravanas com os colonos, e eles catequizavam os escravos, os índios, e as novas colônias que surgiam, já surgiam catequizadas. Os países aqui da América do Sul e da América Latina, que foram colonizados principalmente por Espanha e Portugal, são países até hoje majoritariamente católicos, romanos. Então a estratégia foi bem sucedida deles. Porém, a Inglaterra havia passado também por uma reforma protestante. A igreja anglicana. E lá no meio deles, tinha uns homens chamados puritanos, uns crentes mais radicais, que queriam que fosse mais rígida a reforma. Então eles foram perseguidos lá na Inglaterra, os puritanos. E para fugir das perseguições, eles vieram para as colônias inglesas. E fundaram países como o Canadá e como os Estados Unidos. Eles foram fundados pelos puritanos. E até hoje temos um reflexo de uma mentalidade próspera e de uma mentalidade de pobreza, irmãos. A igreja romana ensinava que a pobreza era uma coisa boa, porque ele ensinava a ser humilde e ter uma vida de piedade. Você deveria se conformar com a sua vida miserável. Afinal de contas, foi Deus quem te deu essa vida e você vai ser humilde. E os países que foram colonizados com essa mentalidade são países que arrastam-se na pobreza até hoje. Mas os puritanos, eles acreditavam que a bênção material, como resultado do trabalho das mãos, era uma dádiva divina. Eles louvavam o trabalho e a recompensa do trabalho. E o homem bem-sucedido no seu ofício, no trabalho de suas mãos, era sinal das bênçãos futuras que ele receberia nos céus. Os puritanos, eles tratavam a preguiça como um trabalho capital. O preguiçoso, ele era açoitado. Alguém amanhecia doente e tinha que trabalhar. Eles não toleravam o adultério, a mentira. E aqueles países se tornaram potências até hoje. Até hoje. E a mentalidade deles é diferente da nossa. Um americano, ele quebra no negócio, aquilo para ele é uma lição, é um aprendizado. Nós, um brasileiro, quando quebra, é um fracasso, é uma ruína, não se levanta nunca mais. Tudo é uma mentalidade, irmãos. É por isso que a Bíblia chama a gente a renovar a nossa mente. Amém. Então nós precisamos nos livrar dessas amarras, desses sofismas. E a andar por fé. Quem disse a você que você não pode prosperar? Quem disse a você que você não pode ter uma boa casa? Quem disse a você que você não pode ter uma família bem-sucedida? Quem disse a você que você não pode ter uma vida saudável? Quem disse a você que você não pode abrir um negócio? Quem foi que disse essa mentira a você? Deus está dizendo que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível, tudo é tudo. Não existe impossibilidades para aquele que anda em fé. Não existe ponto final, irmãos. Porque em Cristo Jesus sempre existe um recomeço. Abra comigo aí em Marcos, no capítulo 11. Vai chegar um momento que a gente vai ter dificuldade de achar lugar para estacionar o carro aqui nessa rua. Amém. E você pode dizer assim, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar um carro, mas você não tem fé? Porque quando eu cheguei na igreja, eu não tinha dinheiro para comprar nenhuma bicicleta. Inclusive, eu tive que exercer fé para ter uma bicicleta nessa época. E a bicicleta chegou.
depois chegou a habilitação, depois chegou a moto, depois chegou um carro, depois chegou... Amém. Amém. Ora, irmãos, o que é um carro para Deus? Absolutamente nada. Ele é dono de todas as galáxias, estrelas, planetas. O que é um carro para Deus? E quem é Deus? Deus é o meu Pai, que nunca me abandona, meu grande Pai, que dá boas dádivas aos que lhe pedirem. Qual de vós, disse Jesus, se seu filho lhe pedir pão, você vai lhe dar pedra. Se lhe pedir peixe, você vai lhe dar uma cobra. Quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Aí Tiago diz, peça, porém, com fé, não duvidando. Custa alguma coisa pedir? Então peça. Eu fico admirado, irmãos, eu fico até constrangido de fazer meus pedidos aqui na reunião de oração na quarta-feira. Chega um momento que eu digo, quem tem pedido de oração? Ninguém tem, eu tenho uns 20 pedidos. Eu digo, eu vou orar em secreto, porque esse povo não crê, vai sufocar a minha fé. Meu Deus, pedi e ser-vos-á dado. Peça, 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 peça. Jesus falou sobre uma mulher insistente, uma viúva, que todo dia na casa do juiz implorava, importunava para ele julgar a causa. Jesus disse, olha, sejam assim como essa mulher. Amém. Não é que a gente vai estar com vãs repetições, mas você vai estar dizendo a Deus, Senhor, eu estou crendo, eu estou pedindo, vai acontecer, eu sinto o cheiro da chuva. Marcos 11, 23. Você tem uma boca? Não tem nenhum mudo aqui. E até o mudo, ele pode manifestar a sua fé. Amém. Então não lhe custa nada as coisas que eu estou, pela misericórdia de Deus, lhe ensinando essa noite. E também serve para mim, porque eu tenho desafios, porque eu tenho sonhos e porque eu enfrento problemas. Amém. Marcos 11, (22) em diante. Jesus respondeu. O contexto aqui, tem pessoas novas e não conhecem, por isso eu vou repetir. O contexto aqui é que Jesus está passando numa cidade chamada Betânia e ele está com fome. E ele vê uma figueira cheia de folhas. E geralmente quando a figueira tinha folhas, se achava nela algum fruto. Ele vai até a figueira e não acha fruto algum. Então aquela figueira deveria ter fruto, mas não tem. Ele olha para aquela figueira e diz que ninguém jamais coma fruto de ti. A figueira continua do mesmo jeito, as folhas estão balançando ao vento, está tudo normal. Mas na manhã seguinte, quando passam por lá, Pedro observa que a figueira secou desde as raízes. E ele olha para Jesus e diz, mestre, a figueira que amaldiçoastes secou desde as raízes. E aí Jesus responde dizendo, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, tudo o que disser será feito. Veja, irmãos, tem algumas coisas interessantes aqui. A primeira que eu gostaria de destacar é que quando Jesus falou à figueira, veja, ele falou a uma árvore. Você pode falar a um carro,
você pode falar a um terreno, você pode falar às nuvens. Ele falou certa vez às nuvens, ele disse: aquieta-te. Não é que eu vou falar com, mas eu vou falar a. Ele falou à figueira, mas quando ele falou à figueira, aos olhos naturais, nada aconteceu. Nada acontece muitas vezes quando a gente se levanta e faz uma declaração de fé, se levanta e confessa uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Mas percebe que Pedro diz que secou desde as raízes. A raiz não dá para se ver, né? A raiz aqui simboliza o mundo espiritual. Você não consegue ver, mas uma vez que você faz uma confissão, crendo de todo o coração, algo começa a operar no mundo espiritual, irmãos. Na manhã seguinte, quando a árvore está seca, Pedro faz aquele escândalo, ele era dramático. Jesus traz a maior lição sobre como se liberar a fé. Ele diz: em verdade vos digo, tenham fé em Deus. Porque qualquer que disser, você se encaixa em qualquer? Se tivesse escrito assim, porque o presbítero que disser, porque o profeta que disser, mas está dizendo qualquer que disser a este. Este é um pronome demonstrativo usado para perto. Tinha um monte lá. E ele usou aquilo como uma figura mesmo, de circunstância, de desafios. Ele disse: qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Aqui tem outra chave. Não é duvidar na mente, porque a mente, o diabo lança sugestões, lança dúvida. É você não duvidar no seu íntimo, no seu espírito. E ainda que o pensamento de dúvida chegue na sua mente, você diz: essa dúvida não é minha, Satanás. Eu continuo crendo na promessa. Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz. Temos que chegar ao ponto, irmãos, da nossa fé estar tão extraordinária que a gente tem que acreditar que vai acontecer aquilo que estamos dizendo. Mas crer que acontecerá o que diz. Sabe, eu já experimentei algumas vezes isso, orando por cura. Às vezes a fé, ela está em tamanha manifestação que você diz a uma pessoa que não consegue levantar o braço: levante o braço. E você está tão convicto. Por quê? Porque a fé lhe tomou, o espírito da fé. Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, tudo o que disser será feito. Ele ensinou como liberar a fé. Um rapazinho de 16 anos havia nascido com uma doença incurável no sangue. Os seus glóbulos brancos devoravam os glóbulos vermelhos mais rápido do que a sua medula óssea podia produzir. Ele tinha uma deformidade no coração, e essas enfermidades congênitas o levaram a ficar acamado. Os médicos o mandaram para casa para que ele pudesse morrer junto dos seus familiares. Ele tinha 1,90 m e tanto, mas pesava 39 quilos. Era uma caveira viva. E ele lá, acamado por 16 longos meses na cama, ele olhou numa prateleira e tinha uma Bíblia velha da sua avó, e uma voz dentro dele disse: o que você precisa se encontra naquela Bíblia. Ele pediu que alguém lhe trouxesse aquela Bíblia, e ele achou, e ele pensava que morreria a qualquer instante. Então ele disse: eu vou começar a ler o Novo Testamento. Ele leu o Evangelho de Mateus, e quando ele chega no Evangelho de Marcos, e ele lê Marcos 11, 23 e 24, o versículo 24 diz: e tudo o que pedirdes em oração, creia que você já recebeu e você o terá. Mesmo sem entender esses versículos, aquela mesma voz que o mandou ler a Bíblia falou dentro dele: aqui está a sua cura. Ele não entendeu.
a princípio, esses versículos. Mas ele conta que tiveram noites que ele passou a noite toda repetindo esses versículos. Qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, tudo o que disser será feito. E tudo o que pedirdes em oração, creia que já recebestes e o tereis. Ele diz que muitas vezes o seu quarto parecia que a morte havia entrado. Ele sentia que a morte vinha buscá-lo. A sua mãe perguntou: quem você quer que pregue no seu velório? Quais hinos você quer que toquemos no seu enterro? Um presbítero foi visitá-lo e disse assim: oh, meu filho, tenha paciência, logo esse sofrimento acabará, logo você estará nos céus. Ele disse que quando era dia ele desejava que fosse noite, quando era noite ele desejava que fosse dia. Mas o salmista disse: a exposição das tuas palavras são luz. Em meio àquelas densas trevas de morte, uma luz estava brilhando no coração daquele garoto. E o diabo dizia na sua mente, porque a igreja que ele frequentava era uma igreja tradicional e era seccionista, ela dizia que os dons haviam cessado, que a cura havia cessado, que era só para a época dos apóstolos. Então o pastor da igreja que a sua família frequentava não orou por ele, porque acreditava que a cura não era para esses tempos. Aí ele leu a passagem da mulher do fluxo de sangue, e o Espírito Santo disse para ele: a fé não passou. E Jesus disse à mulher que a fé dela havia curado. Como é bom você receber do próprio Deus lendo a sua palavra. E certa manhã, aquele jovenzinho de 17 anos, 16 para 17 anos, ele ficou tão convencido das promessas de Deus. E a Bíblia diz que Abraão, mesmo tendo 100 anos de idade, e o ventre de Sara já tendo sido amortecido, a Bíblia diz que ele estava plenamente convencido. Sabe quando o espírito de fé toma conta da gente? É quando a gente fica plenamente convencido de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E uma manhã, aquele jovem, tão convicto, ele fez a oração da fé. Ele pediu a Deus que o curasse. E ele creu que havia recebido, como diz Marcos 11, 24, tudo que pedirdes em oração, creia que já recebeu e você o terá. E aí o Espírito Santo disse a ele: levante-se dessa cama, porque quem está curado não deve estar deitado a essa hora da manhã. Mas ele estava paralisado. Muitos meses, mais de um ano acamado. Mas ele conta que se arrastou naquela cama e se pôs de pé. A sua vista escureceu, o coração trepidou, parecia que saltaria pela sua boca. E o diabo disse em sua mente: você é um tolo. Só está sua mãe em casa, você vai cair no chão e ela não vai conseguir lhe botar em cima dessa cama. Porque aqui é o campo de batalha. Mas o ajudador, Jesus disse: eu não vou deixar vocês só. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar outro para estar com vocês. O Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo disse a ele: agradeça. Ele levantou as duas mãos e começou a louvar a Deus pela sua cura. Mesmo a vista escurecendo, mesmo o corpo tremendo, mesmo o coração tendo arritmias. Enquanto ele agradecia e louvava a Deus, ele disse que sentiu como que um mel quente descendo sobre o seu corpo. Na manhã seguinte, no outro dia, eles moravam com os avós, o pai havia abandonado ele, a mãe e o irmão. E ele disse que na casa do avô,
quando se sentava à mesa, não se dava uma palavra. E quando 7:30 da manhã, em ponto, o relógio do avô tocava e todos tinham que estar na mesa para tomar o café da manhã. E ele disse que quando ele chegou naquela mesa, o avô olhou para ele, e aquele homem de poucas palavras olhou para ele e disse: Lázaro ressuscitou. E o avô pediu para que ele desse graças pelo café da manhã. E sabe como é o nome desse rapazinho? Kenneth Reagan. Quando ele estava na casa dos 40 e tantos anos, o diabo trouxe os mesmos sintomas que ele sentia quando era criança, adolescente. E quase o matou. Ele chegou a cair desmaiado. E ele disse que naquele quarto, o diabo dizendo que ele havia vivido até ali por teimosia, porque ele era um homem teimoso. E ele falou ao diabo. Ele disse: Satanás, eu não vou morrer daqui a 5 anos. Eu não vou morrer daqui a 10 anos. Eu não vou morrer daqui a 15 anos. Eu não vou morrer daqui a 20 anos. Eu não vou morrer daqui a 25 anos. Eu vou viver pelo menos 70 anos. Ele viveu até os 87. Amém. A sua fé te levará aonde você crê. E sabe, irmãos, a fé, ela precisa visualizar o que você está crendo. Deus disse para Abraão: olhe para as estrelas, veja se você pode contar, assim será a tua descendência. Olhe para os grãos de areia, veja se pode contar, assim será a tua descendência. Não tenha vergonha de visitar a casa que está à venda. Vá lá, sinta o cheiro, deixe os seus olhos contemplarem. Que mentalidade de pobreza é essa? Não, eu não sou digno, eu entro de cabecinha baixada. Ei, rapaz, você é filho de Deus. Você tem noção? Você é mais importante que o prefeito dessa cidade. Imagina aí o homem que você acha que é mais rico dessa cidade. Se ele não for filho de Deus, você é mais rico do que ele. A Bíblia diz que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Eu sou um representante do reino dos céus. Eu não sou pouca coisa. Vá sentir o cheiro do carro. Amém. Não olhe para a sua família e diga: essa família é uma família de pecador, só tem alcoólatra, adúltero. Não, rapaz. Diga: essa é uma família bendita no Senhor. Rapaz, Deus vai fazer com esse meu tio como ele fez com o gadareno. Vai libertar dos demônios, vai transformar num pregador. Tinha jeito para aquele gadareno, irmãos. Lunático, nu, vivia entre os sepulcros, era uma desgraça para o seu povo. Até o dia em que Jesus desembarcou no coração dele. Amém. Aleluia. Não veja com os olhos naturais. Os olhos naturais vão te dar a vida que você já tem. Agora os olhos da fé, a vida de fé, vão fazer você experimentar as muito preciosas promessas de Deus. Aos olhos naturais eu não tinha passado dos 20 anos, mas vou viver 100. Tenho que parar de tomar refrigerante e me exercitar mais. Amém. Aleluia! No que você está crendo? Deixa os teus ouvidos saberem o que você está crendo. Qualquer que disser a este monte. Eu não estou falando para você estar falando às pessoas. Amém. Porque às vezes a tua fé vai despertar inveja em pessoas carnais. Amém. Às vezes é melhor você declarar só para os teus ouvidos ou para os demônios ouvirem. Porque quando você vai fazer uma declaração ousada perto de uma pessoa que ainda está com a mentalidade carnal,
de pobreza. A pessoa quer sufocar a sua fé. Mas a Bíblia diz que a fé que tu tens, tenha para ti mesmo. Bem? Se você não tem fé para um carro novo, não atrapalhe o irmão que está tendo. Né? Às vezes o irmão não está nem empregado e diz assim, um dia eu vou ter um carro desse. Aí o do lado diz assim, oxe, não tem nenhuma bicicleta. Amém. Mas a fé vale mais do que dinheiro. A fé vale mais do que dinheiro. Vá olhar a casa. Amém. Não tenha medo de orar lá, irmãos. Não tenha vergonha. Sabe, eu fico olhando o vizinho do mundo, bota o som lá, alto, dança lá sem camisa. Na sua frente, ainda dá uma risada na sua frente. E por que eu não posso orar em línguas também? Por que eu não posso, lá na concessionária, impor as mãos sobre o carro e dizer, Senhor, eu te agradeço. E eu chamo a existência. Você às vezes não tem R$1 no bolso, mas você tem a fé. E tudo é possível ao que crê. Se você olhar para o seu dinheiro, você vai ter o que o seu dinheiro pode lhe dar. Agora, se você olhar para as promessas de Deus, você vai ter o que o seu dinheiro não pode lhe dar. Ache as promessas que te prometem o que você quer. Tome elas para si, como se o próprio Deus tivesse falado com você. Eu vou lhe dar uma promessa que eu peguei para mim, viu? Neemias voltou para reconstruir os muros de Jerusalém e as portas. Era um trabalho assim, as muralhas. Os inimigos do povo de Deus se levantaram para tentar prejudicá-lo de toda forma, mas Deus fez ele achar favor perante o rei. O rei deu uma carta que liberou para ele pegar madeira na floresta real, mas ainda assim se levantaram os mensageiros de Satanás. Sempre se levantam, sempre. Mas em determinado momento, Neemias faz uma declaração de fé. Ele diz assim, o Deus dos céus me fará ser bem sucedido. Eu estou convencido, irmãos, de que se eu for morar no sertão, no deserto, o Deus dos céus me fará ser bem sucedido. Se for preciso eu vender picolé, o Deus dos céus me fará ser bem sucedido. Amém! Tome para você as promessas. A Bíblia diz que todas as promessas de Deus em Cristo, nós temos o sim e o amém. Deus não tem filhos prediletos, porque funciona para uns e para outros não. Ei, a Bíblia diz que Deus não trata os homens com parcialidade, irmãos. Se Ele fez para alguém, Ele quer fazer para você também. Agora há um esforço, há um sacrifício. A Bíblia fala sobre lágrimas que são derramadas quando você está plantando. Há noites de sono, muitas vezes, que são perdidas. Vá abrir um negócio para você ver a pressão, os problemas que se levantam, os imprevistos, as intercorrências. Não é fácil. Mas enquanto você vai chorando, enquanto semeia, você voltará sorrindo com os fechos. Amém. Aleluia. Quem está crendo aqui? Amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos no último terço do ano. Passaram-se 8 meses, mas ainda tem 4 meses. Tantas coisas podem acontecer, irmãos, em 4 meses. Tantas coisas podem acontecer em 4 meses. Aleluia! Deus não está limitado ao tempo. Aleluia! De repente, vem um terremoto tão poderoso que abala os alicerces da prisão, as cadeias são quebradas, os grilhões são despedaçados. De repente chega algo inesperado, de repente alguém se lembra de você, de repente Faraó tem um sonho, de repente chega. Mas só chega para quem está crendo. Só chega para quem está crendo.
Aleluia! Você pode olhar com os olhos naturais e dizer assim, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, eu não sou. Ou você pode olhar para as promessas de Deus e dizer, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias. Aleluia! Quem é o seu Deus? Eu vou te dizer quem Ele é. Ele é Jeová Jirei. Aleluia, Ele é Jeová Rafá. Ele é Jeová Raá, o Senhor que é o teu pastor. Ele é a tua paz. Aleluia. Alimente a sua fé. E sem esforço, os seus medos vão desaparecer. Amém, irmãos. Olhe para os lírios. Olhe para as flores. Elas não costuram. Elas não tecem o tecido. Mas Deus tem vestido elas. Olha os passarinhos. Esses dias eu estava andando de bicicleta e veio um enxame de bico de lata. Eu digo, meu Deus, Deus alimenta cada um deles. Que não plantam nem ajuntam em celeiros. E aí Jesus diz, quanto mais vocês, homens de pequena fé, não ande preocupado com o dia de amanhã. Cada dia trará o seu próprio mal. Os pagãos, aqueles que não têm Deus, que não conhecem a voz do Espírito, que não têm a palavra, é que andam preocupados. O diabo trabalha muito com si, irmãos. E se não der certo? E se quebrar? E se for demitido? E se você financiar? E se? Mas a fé é a certeza. Eu não estou falando sobre dar um passo maior que a perna, fazer imprudências. Não, eu acredito que você faz o que está ao seu alcance e Deus lhe alcança no meio do caminho. Amém. Mas libere a sua fé. Tem gente aqui na igreja, mesmo fazendo rema, que ainda fala negativo. Eu não sou chato de ficar repreendendo, mas eu me escandalizo. É porque a gente é pobre, né, pastor? Eu digo, meu Deus do céu, essa bênção não escuta quando eu prego, não. Ou eu estou pregando ruim. Pobre é o diabo, irmãos. Conhecendo a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que por meio de sua pobreza, vos tornasse-vos ricos. Não é o que você tem na conta, não é o patrimônio que você possui, que diz que você é rico ou não. É a sua posição em Deus. Porque a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. De que vale ter um grande patrimônio, mas ser dependente de remédios? De que vale ter um grande patrimônio e não ter alegria no seu lar? Então a riqueza que vem de Deus não diz respeito apenas a dinheiro, mas o dinheiro faz parte. O dinheiro não é uma maldição, o dinheiro é uma bênção. O amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Quando você torna ele senhor do teu coração, aí você está perdido. Mas enquanto ele for uma ferramenta nas tuas mãos, para toda boa obra, vai glorificar a Deus. Amém. Aleluia. Vou ler o último versículo. Eu anotei 3 passagens. Vou ler a última. Abra comigo em 2 Coríntios 4:13. Você não é pequeno. Você não é pobre. Amém. Não, mas é porque minha família não tem. Ei, tua família agora é Deus. Você é filho de Deus, irmão de Jesus Cristo. Amém. Não é porque eu nasci numa família, não, minha família não tem, não. Ei, Deus é o seu Pai. Amém. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Fique de pé para a gente ler esse versículo em pé.
Está escrito: criei, por isso falei. Criei, por isso falei. Criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós cremos, por isso também falamos. Pare de falar o que os seus olhos estão vendo. Pare de falar o que o diabo tem sussurrado na sua mente. Fale o que a palavra de Deus diz. Amém. Ainda que você essa noite não tenha R$2 na sua carteira, mas fale o que a palavra diz. Ele me fez rico. Ele é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Ele já me abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Mesmo que o médico tenha dito: olha, tem um caroço aqui, vamos fazer uma biópsia, talvez seja maligno, olha e tal. Diga o que a palavra de Deus diz. Certamente Ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, e o castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Amém. Nunca abra sua boca para dizer: eu nunca vou poder ter um carro. Pelo amor de Deus, saia dessa igreja e vá para outra. Amém, irmãos. Eu não estou dizendo que você tem que ter um carro. Se você não quiser ter, não tenha. Mas não deixe o diabo levantar uma fortaleza na sua mente, dizendo que você não é capaz, que você não pode, que você não merece. Tudo é possível ao que crê. Se for um sonho seu, se for algo que o seu coração deseja, começa a juntar, se planeja. Ah, pastor, mas um carro é 100 mil, eu só consigo juntar 100. Vai juntando os 100, declarando. E tu vai ver que no meio do caminho Deus te dará estratégias. Deus, irmãos, pega junto no meio do caminho. Vai ampliando a tua visão com a palavra. De repente, de repente, de repente. Amém. Aleluia. Eu vou lhe dar 2 minutos, 5 minutos para você confessar sobre a sua vida, o que está no seu coração. Obrigado, Pai. Obrigado. Eu declaro: nenhum dos meus parentes vai para o inferno. Eu lanço sobre a minha parentela uma declaração de fé. Meus primos, tios, avós sendo alcançados pela bênção da salvação. Obrigado pelo Espírito de vida vivificando o meu corpo. A enfermidade não pode se alojar nos membros do meu corpo. Obrigado, Pai, pelo teu favor indo adiante de mim. Obrigado por meu nome sendo proferido em momentos oportunos. Obrigado, Pai, por sonhos realizados. Eu chamo a existência a minha casa do jeito que eu estou sonhando com a minha esposa. Pai, eu te agradeço porque eu creio e declaro que Samuel vai crescer em estatura, sabedoria e graça. Vai se tornar um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Obrigado, Pai, por essa igreja alargando as tendas. Eu chamo a existência para esse lugar famílias vindo dos 4 cantos dessa cidade. Obrigado, Pai. Aleluia. Famílias novas chegando a essa igreja. Músicos novos chegando a essa igreja. Diáconos novos chegando a essa igreja. Obrigado, Pai, porque não há miseráveis dessa igreja. Essa não é uma igreja de pessoas pobres. É uma igreja de filhos de Deus. É uma igreja de herdeiros de Deus. Aleluia. Éramos pobres, éramos miseráveis, estávamos nus, mas você nos achou. Pôs uma roupa nova em nós, calçado em nossos pés, um anel em nossos dedos, e uma festa abundante foi celebrada. Aleluia.